palavra de Deus. Abram vossas Bíblias em Mateus capítulo de número 10. Evangelho de São Mateus capítulo de número 10, a partir do versículo de número 26. Evangelho de São Mateus capítulo 10, a partir do verso de número 26. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Mateus capítulo 10, a partir do verso de número 26, na palavra de Deus vai nos dizer assim: não tenhais medo deles, portanto, pois nada há de encoberto que não venha a ser descoberto, nem de oculto que não venha a ser revelado. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia. O que vos é dito aos ouvidos, proclamai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena. Não se vendem 2 pardais por um asno? E no entanto, nenhum deles cai em terra sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até mesmo os vossos cabelos foram todos contados. Não tenhais medo, pois valeis mais do que muitos pardais. Todo aquele, portanto, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Aplauda a palavra de Deus. Forte. Glória a Deus. Vai sentando. Irmãos, eu quero nessa pregação dar uma formação para vocês. E o tema é desfazendo o disfarce dos lobos. Eu tenho dito a Deus que a minha missão sobre a terra é eu ser o pesadelo dos hereges. Algumas pessoas têm dito que isso é exagero, que isso não é para ser assim. Irmão, você não é para atacar os protestantes, não é para atacar a religião de ninguém, porque isso não se faz, tudo bem? Entenda, quando nós denunciamos o protestantismo, quando nós denunciamos as heresias, nós não focamos nas pessoas que estão lá, nós denunciamos os erros que existem lá. E enquanto muitos católicos pensam que nós não devemos denunciar as heresias, os hereges estão batendo nas portas, pregando um falso Jesus e enganando muitas pessoas. Enquanto que existem muitos que se dizem católicos, que pregam um falso amor e uma falsa misericórdia, uma falsa tolerância com as heresias. Enquanto nós estamos aqui nesse encontro católico, existem muitos hereges pregando falsos cristos, existem muitos hereges batendo nas portas. Mas eu quero aqui fazer uma pregação de denúncia às heresias, não somente aquelas que estão externas, mas também as que estão internas. Nós temos presenciado do Concílio Vaticano II para cá que a igreja entrou em uma crise. A igreja entrou em um combate espiritual muito grande. Para você que não sabe, dentro do Concílio Vaticano II teve a presença de pastores protestantes para opinarem referente às coisas da igreja. Eu creio, irmãos, que a igreja ela é coluna e sustentáculo da verdade, e que a igreja ela não se desvia da verdade. Mas eu quero dizer uma coisa para você: eles estão
entre nós. Os hereges se infiltraram dentro da igreja para tentar corromper a fé do povo. E aquilo que verdadeiramente é católico está sendo muitas vezes desprezado pelos próprios católicos, e essas pessoas estão passando a valorizar aquilo que não é católico, como se aquilo que não fosse católico fosse de Deus. Porque hoje a velocidade é qual? Se o pastor fala frases belas, a gente não, porque eu não tenho coragem, mas muita gente compartilha. Não, porque o que ele disse é lindo, o que ele disse é belo. Tem um pastor aí que está bombando aí em muitos Instagram muitas vezes, porque ele fala coisas bonitas, fala coisa que toca, irmão. As frases dele foi linda. Começa desse jeito. Você começa a ter uma forte admiração pelas frases de Buda, Chico Xavier, pastor tal, enquanto que no livro Glórias de Maria, Santo Afonso de Ligório deixa bem claro que aqueles que não pedem a intercessão da Santíssima Virgem são desgraçados, ou seja, estão na desgraça da heresia. Só que muitos estão lá sendo enganados. Eu imagino, se os santos fossem pregar na atualidade, eles iriam ser chamados de radicais, de intolerantes e de pessoas que não respeitam as outras. Veja, quem escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora? Quem foi? São Luís Maria Grignon de Montfort. São Luís diz: quem não tem Maria por mãe não pode ter Deus por pai. Você imagina ele dizer isso nos tempos atuais? A Bíblia vai dizer em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira. Aí o que é que acontece? O demônio passou a investir intensamente, não apenas em um protestantismo, atacar a igreja católica, não, agora ele está usando gente de dentro. E aqui eu quero me direcionar a todos os adeptos da teologia da libertação, que eles estão tudo no caminho do inferno. Os adeptos da teologia da libertação, eles possuem uma estratégia de convencimento para arrastar as pessoas para o erro. O que é que eles fazem? Eles falam em trabalhos sociais. Vamos falar de caridade, vamos cuidar dos pobres, vamos falar de caridade, de distribuição de cesta básica. A gente começa a falar sobre cuidar do pobre, de ir até o pobre e cuidar dele. Tudo bem, isso aí é ótimo, mas só que isso é a forma de eles se camuflarem. Aí é o cheiro do queijo. Por quê? Porque eles falam tanto do social, eles falam de todas as preocupações terrenas, de tudo aquilo que é terreno. Veja, se você conhece alguém que só fala nisso e esquece de falar no inferno, esquece de falar no demônio, não, porque essas pregações assustam, irmão. A gente não deve falar isso, que o povo se assusta. Ei, se você se assusta com a verdade, o problema não está na verdade, está em você. O problema não está na doutrina, está em você. No Catecismo da Igreja Católica vai dizer no número 181, e meu irmão, em questão de apologética a gente tem de sobra. Lá diz: aquele que não tem a igreja por mãe não pode ter Deus por pai. Aí o que é que acontece? O investimento do diabo não é somente nos hereges que estão fora, agora ele está investindo dentro da igreja. E aí vem a teologia da libertação. Precisa nem eu dizer o que é que a teologia da libertação faz, muitos já sabem. Não vamos falar de assuntos apologéticos, vamos falar só de caridade, vamos falar só de dengue, de combate à chikungunya, vamos falar só disso. Graças a Deus nós estamos em uma paróquia católica,
O padre esses dias atrás disse: o relativismo está grande. Gente dizendo que inferno não existe, que demônio não existe. Existe sim. Ah, como eu amo escutar essas verdades da igreja. Sabe por quê? Porque tem muita gente que não quer pregar mais isso. Vamos fazer encontro que faça o povo chorar, que faça o povo dizer assim para o povo: Deus está te curando, Deus está te libertando. Por quê? Porque essa pregação, ela cabe em todo mundo. Agora, quando se prega a verdade, tem gente que diz assim: isso é radicalismo, isso aí não é para ser feito. Aí começa dentro da igreja. Os maiores inimigos da igreja, dizia São Pio X, estão infiltrados dentro dela. Ei, a situação é tão grave que o beato Paulo VI chegou a dizer assim: a fumaça de Satanás adentrou no templo de Deus. A fumaça de Satanás adentrou no templo de Deus. Sabe o que é que ele quis dizer? Que existem muitos hereges camuflados de católicos. E eu não estou falando aqui para você imaginar que a igreja está destruída, pronto, acabou tudo. Não é isso. Mas eu quero te alertar, irmão, que entre nós tem muitos hereges camuflados. Entre nós, que eu digo, na igreja geral, não é aqui, a igreja geral. E existe uma batalha intensa. Por quê? Porque agora a juventude está querendo apologética, está querendo conhecer a verdade, estão mais doutrinários. Eles pegam o catecismo da igreja e a Bíblia de lado. Não é melosidade, não. Agora tem que ser a verdade. O povo quer a verdade. Ei, já está bom de melosidade, já está bom de passar a mão na cabeça. Agora o cajado tem que descer. Aí os santos da igreja eram odiados. Os santos da igreja eram odiados. Mas eu vou falar uma coisa para você: sempre diante de um homem de Deus tem dois tipos de público: os que recorrem a ele para aprender alguma coisa e os que perseguem. Sempre tem perseguidor. A Bíblia vai dizer em Mateus 5, do 11 ao 12: bem-aventurados sereis quando forem perseguidos, caluniados, quando inventarem todo tipo de mentira contra vós por causa do meu nome. Mateus 10, 22: vocês serão odiados por... Peraí, vocês serão odiados por todos, mas quem perseverar até o fim será salvo. A Bíblia diz que os verdadeiros seriam odiados. Você está sendo odiado por alguém? Glória a Deus por isso. É sinal que você é uma profecia bíblica realizada, né? 1 João 3,13 vai dizer: irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós estamos na contramão, irmãos. E sabe como é a melhor forma de você desfazer o disfarce dos hereges? É você conhecendo a verdade. Está na hora de cada um de nós ter mais intimidade com a Sagrada Escritura e com o catecismo da igreja. Eu quero saber o que é católico e o que não é. Eu quero saber o que é verdadeiro e o que não é. Porque a igreja tem 2000 anos de história e não é 2000 anos de brincadeira. É 2000 anos de batalha espiritual. Teve gente que teve cabeça cortada, foi gente crucificado de cabeça para baixo. O combate é grande. Aí, se a gente vê uma geração de católico que é frouxo, pessoas que não querem pagar o preço da missão, aí, irmão, fica difícil. Eu quero dizer uma coisa para vocês que estão aqui: nós somos o exército da Virgem Maria nessa terra. Nós somos aqueles que a Virgem Maria escolheu para combater as heresias e para levar as verdades aos corações.
Nós sabemos que em Tito 2:1 diz que o teu ensinamento seja conforme a doutrina. Não tem para relativismo, não tem para teologia da libertação, não tem para protestantismo. Aqui é a igreja de Jesus Cristo, católica, apostólica, romana. Aleluia. Gente, quando eu entrei na igreja, eu fiquei na luta para me conhecer a verdade. Eu conversei com gente que dizia que demônio não existia, que masturbação não é pecado mortal. Se você um dia se confessou com o padre olhou para você e disse que masturbação não é pecado, você tem que olhar para esse padre e dizer assim: ô padre, as coisas não é do jeito que o senhor quer, e sim do jeito que a igreja diz que é. Você precisa entender que quem faz é a igreja, a verdade é a igreja quem diz. Aí tem gente que faz de tudo para pegar uma frase distorcida do Papa ou de algum padre da igreja ou bispo, coloca fora do contexto para poder fazer de tudo para fazer o que? Fazer que a doutrina fique mais fácil, para que fique mais relax. Ei, vamos fazer que o nosso grupo seja um grupo assim, relax. Que seja uma coisa assim que a gente não fala desses assuntos apologéticos, porque isso afasta o povo. Irmãos, a verdade tem que ser dita. Tem gente que só lembra de Jesus curando o leproso, curando o cego, mas esquece de lembrar que o mesmo olhou para os fariseus e disse: vocês são filhos do diabo, porque falam do que lhe é próprio. O diabo é o pai da mentira. Jesus era um homem que falava a verdade. Vai ver como é que São João Batista pregava: raça de víboras. Já imaginou se esse homem pregasse nos tempos atuais? Ele ia ser visto como radical, como perturbador eclesiástico, né? Mas sabe o que eu fui estudar, irmãos? Eu fui estudar a palavra e o catecismo. Quando eu era protestante, eu fui estudar o catecismo para me atacar. Foi voltar para a igreja, porque eu entendi que a verdade é absoluta, não é isso que os relativistas estão pregando. Aí vem do Concílio Vaticano II para cá, começou a cambada de herege se infiltrar em nosso meio. Não estou culpando o concílio disso, não estou dizendo que é culpa do concílio, mas o que tem de herege infiltrado dentro da igreja não é brincadeira. Tem gente atrapalhando a vida missionária, a pregação da doutrina da igreja, porque querem uma igreja que mente. Muitos querem uma igreja relativista, muitos querem uma igreja relax, e a igreja não é assim, irmão. A igreja católica apostólica romana é a igreja da cruz, é combate espiritual. Existe um santo chamado São Cláudio La Colombiere. Ele chegou a dizer assim: os verdadeiros santos são poucos, e no entanto eles existem sempre e em todos os tempos. Esse santo disse que os verdadeiros santos são poucos, mas em todos os tempos eles existiram. Pode o mundo inteiro se levantar contra a igreja. Você vê, hoje a igreja é atacada pelos muçulmanos. Os muçulmanos, eles pensam que está nos dando prejuízo. Os muçulmanos, eles acham que está nos prejudicando, matando os fiéis da igreja. Gente, se um muçulmano arrancar a sua cabeça, ele está fazendo um favor para você. Você está sendo marcha. Enquanto eles tentam conquistar pessoas na base do tiro, nós estamos bombardeando o inferno com o Santo Rosário. Nós estamos levando o amor de Deus. Nós estamos acreditando na verdadeira igreja. A igreja é atacada pelos muçulmanos. Estão aí querendo matar os católicos, os cristãos. Enquanto eles matam, o sangue dos mártires cai no chão e é semente para os novos cristãos. Nada consegue parar a igreja católica. O comunismo não consegue.
socialismo não consegue, protestantismo não consegue, porque você precisa entender: quanto mais eles nos matam, mais ainda nós nascemos, porque para nós morrer não é prejuízo, morrer para nós é motivo de glória, ser perseguido para nós é motivo de bênção. Nós não queremos uma fé relaxada, é uma fé de combate, é batalha. São Paulo foi perseguido, São Paulo foi odiado, eu e você também temos que ser. Ou você está querendo estar na igreja de Cristo, aonde ele diz: pega a tua cruz e me segue, e você quer que aqui seja tudo moleza, seja tudo moleza? Ou você quer que a gente venha aqui só para fazer você chorar, só para falar de cura interior, de cura disso, daquilo? Ei, isso faz parte da nossa vida missionária, faz, mas não é só isso. Nós temos que pregar a verdade. Já era profético que muitos iam se desviar. Está lá em 2 Timóteo 4, do 3 ao 4, onde ele dizia: virá um tempo em que muitos irão se apartar da sã doutrina da salvação. Por que ele disse isso? Porque ele acreditava no Evangelho, onde diz em Mateus 7, do 13 ao 14, que a porta que conduz à salvação é estreita. É estreita. Os muçulmanos estão querendo ameaçar o Papa Francisco de morte, estão querendo ameaçar o Brasil de atentados terroristas. Deixa vir, deixa vir. Ou seja, a igreja é atacada por todos os lados, percebeu? Muçulmano, protestante, comunistas, o que tem de político envolvido nisso, a favor do aborto e tantas coisas. Mas a igreja é firme, ela não para, e ela não vai negociar com as trevas, porque a verdade é absoluta. São Cláudio La Colombière, ele disse: os santos verdadeiros são poucos, mas em todos os tempos eles existiram. E aqui eu estou olhando para a geração que ele falou. Nós somos a diferença nessa terra. Nós somos aqueles que se levantaram para entender a doutrina da igreja e viver a verdade. Nós não queremos uma fé sentimentalista. O protestantismo pentecostal começou a querer influenciar para que os católicos se tornassem pessoas sentimentalistas. Tem gente que só acha que reunião poderosa é quando se arrepia e chora. Tem gente que acha que para ter agido o Espírito eu tenho que me arrepiar, repousar 3 vezes. Porque tem gente que é assim, pensa isso. Irmão, nesse momento o Espírito Santo está agindo, porque ele está te falando a verdade. E eu vou te falar, é uma riqueza muito importante, grandiosa, conhecermos a doutrina da igreja para não sermos enganados. E seja lá quem for, dentro ou fora da igreja, que tentar arrancar de você a fé, você vai pegar o catecismo da igreja e vai dizer: mas não é isso que aqui ensina. Você pega a palavra e diz: mas não é assim, o jeito que você está dizendo é errado. Foi quando eu cheguei para um homem e ele dizendo, ele muito importante, dizendo que o demônio não existia. E eu disse: você crê na doutrina da igreja? Ele: creio. Você é católico? Sou. Você tem que crer no catecismo? Tem. Lá no número 414 diz que os demônios existem sim. E agora? Ah, mas a psicologia moderna ensina que isso é só fruto do emocional, que isso é histerismo, que demônio não existe, isso aí. E começa esses estudos modernistas, né? Os modernistas entraram em nosso meio e eles estão querendo facilitar tudo, para que o povo não viva a radicalidade. Vai falar de modéstia em alguns lugares, vão te crucificar. Está se vestindo como velha, está parecendo uma louca. Você tem que estar na normalidade do mundo. Postar foto assim, assim, assim é a normalidade do mundo. Não, isso não é normal, e eu não vou jamais negociar isso. Isso não é normal e é pecado sim. E é pecado sim. É errado sim.
Nossa Senhora não faria isso. As santas da igreja não faria isso. Então, o que é que acontece hoje? É que é preferível pregações que confortam e não que confrontam, irmão. Tem gente que quer só pregação que conforta o próprio ego, mas que confronta. A verdade, ela confronta você. Sabe por quê? Ela confronta cada um de nós, porque nós já fomos muito enganados e corrompidos pelo mundo. Está na hora de a verdade vir com todo o impacto e conseguir mexer com as estruturas da nossa alma, ao ponto da nossa consciência começar a nos acusar de verdade. A nossa consciência começar a dizer para nós: isso não vem de Deus. Até você mudar, eu mudar, cada um de nós precisamos ser denunciados muitas vezes pela verdade. A voz da consciência é um ato de caridade. Sabia disso? Quando você erra, quando você peca, quando você cai, qual é a primeira denúncia que chega em você? A voz da sua consciência: eu estou fazendo errado, isso não vem de Deus. Você sabe, essa acusação é uma santa acusação. O diabo é acusador para te condenar, a tua consciência te acusa para te salvar. Pegou essa? Então está na hora de eu começar a ser formado cada vez mais na igreja e entender. Veja só, o livro Escola da Perfeição Cristã, na página 105, vai dizer assim: ou calcaremos aos pés o mundo, ou o mundo a nossa alma. Lá está dizendo: ou você pisoteia o mundo, ou o mundo vai pisotear você. Ou você pisoteia o mundo, ou o mundo vai massacrar você. Você já percebeu como é que está a situação de hoje em dia? Os lobos estão devorando almas, com mentiras, com pregações adocicadas, ao ponto de dar diabetes espiritual. É tudo muito doce, é tudo muito, né? É tão bom quando está lá, e na hora da prova, e na hora do combate, e na hora de decidir se converter de verdade, como é que a gente está? Eu não estou dizendo isso para você, eu estou dizendo para nós. A boca mais próxima do profeta é a dele mesmo. Como é que está a nossa decisão por Jesus? Estamos pisoteando o mundo, ou o mundo está nos pisoteando? Não queira ser massacrado pelo mundo, não queira ser enganado pelos lobos. Existem muitos lobos querendo devorar você. Você, menina, homens mal intencionados, com segundas intenções, estão querendo acabar com sua pureza. Homens, mulheres mal intencionadas estão querendo acabar com sua pureza, acabar com seu matrimônio, destruir sua família. É conversas mentirosas, é fofoca, um bocado de calúnia. Veja, os lobos, nós estamos cercados, irmãos, nós estamos cercados por lobos querendo devorar nossa alma. É os hereges, é as coisas do mundo, as coisas da carne. Ei, Santo Antônio de Pádua disse: os falsos profetas são os apetites da carne. Olha só o que é que ele disse: os falsos profetas são os apetites da carne. Isso está querendo roubar você de Deus. E a decisão tem que ser firme, tem que ser intensa, porque senão o diabo vai nos arrastar para o inferno com várias outras almas. São Padre Pio, muito triste, perguntaram para ele por que ele estava daquele jeito, e ele disse: porque eu vejo almas indo para o inferno como flocos de neve caem do céu. Eu não sei se na próxima geração vai ter espaço no inferno para tantas almas que estão indo para lá. Não, mas não vamos falar de inferno, irmão, porque Santo Agostinho dizia que era para pregar sobre o inferno constantemente, para que muitos se arrependessem de seus pecados. A coisa é séria, a situação é séria. Está lá a Catedral de Notre Dame pegando fogo. Você vai ler os escritos de Nossa Senhora de La Salette e você diz: fala, meu Deus. E ainda passa um sarraceno lá na sacada da catedral. Uma filmagem pegou
um homem vestido muito semelhante a um muçulmano. Tem pessoas aí em outros países sendo degolados, enquanto muitos estão aqui no Brasil sem pregar apologética, porque ofende. A teologia da libertação tem se propagado nesse país de forma assustadora. E aí quando você começa a viver a radicalidade, o que é que acontece? Vai ter gente que vai dizer assim: ah, isso aí está querendo se amostrar, está querendo se amostrar, está querendo ser melhor do que os outros, está querendo ser o santo da história. Aí começam a dizer: ah, está lá naquele grupo, aí agora é santo. Quantas pessoas da comunidade Filhos de Sião já escutou isso de alguém? Agora você é santo. E às vezes não diz o nome da comunidade não, diz assim: o povo da Lucinha, né? Aí começa a ser bombardeado. Começam a dizer que não, isso aí é por vaidade. Quantos que estão aqui, que é de algum grupo católicos de fé, que estão aqui também, lá de Tururu, que alguém disse: não, isso aí é por vaidade, agora você está querendo ser melhor do que os outros, agora você julga. Para de julgar as pessoas, para de julgar, porque hoje tudo é julgamento. Se você fala a verdade, está julgando. Entenda, o juízo que a doutrina da igreja condena é o juízo temerário. Estuda lá o que foi que está escrito lá no Filoteia. São Francisco de Sales explica muito bem disso. O juízo pecaminoso é o juízo temerário. Agora existem muitos julgamentos que vão fazer a você de forma caritativa julgar e identificar o que é certo e o que é errado e dizer para alguém. Se você faz isso de forma caritativa, se você faz isso com reta intenção, o julgamento que você cometeu aí não é pecaminoso, é um julgamento amigável. Você chega para o seu amigo e diz assim: irmão, eu vou julgar uma ação que você teve, essa foi certa, essa foi errada. E nós sabemos que a Sagrada Escritura em Mateus capítulo 18, do 15 ao 18, vai dizer: se o teu irmão errar contra ti, vai entre você e ele unicamente, o repreende o teu irmão. Veja, é a exortação. Exortar também é julgar, só que não de forma temerária. O que é que significa temerário? Irresponsável. 1 Coríntios 2,15 diz: o homem espiritual julga todas as coisas e não é julgado por elas. Veja, mas aí o que é que a mentalidade de hoje diz? Está julgando, está sendo melhor do que os outros. Não é isso, irmão. Quando a gente fala a verdade da doutrina, é para que a sua e a minha alma possa crescer na obediência a Deus, possa crescer na obediência a Deus. Disseram que você está sendo vaidoso porque está sendo da igreja, porque você não pode ter pensamentos dos santos hoje, porque dizem que é loucura. Dizem que é loucura. Eu estou estudando sobre a vida de São João Maria Vianney. O cara fazia tanta penitência que muitas das vezes ele sangrava. E teve uma pessoa que entrou no quarto que ele dormia e viu marcas de sangue nas paredes. Aí eu te pergunto, se isso fosse hoje, radicalismo. Não estou dizendo que você vai ter que chegar em casa agora, pegar um pau e bater nas suas costas com prego. Cuidado, vigiai e orai. Entenda, mas os homens espirituais fizeram penitências muito pesadas para poder buscar a santidade. Vai falar de silício, aquele objeto que coloca no corpo que causa desconforto, né? Para surpresa de muitos, quando São João Paulo II morreu, e aí quando tiraram as vestes dele para cuidar do corpo lá, presenciaram que ele usava o santo silício. Vai falar disso hoje, radicalismo. Está pegando pesado, Daniel. Não é isso, irmão. É melhor a sua filha dentro da igreja buscando a radicalidade do que no mundo se prostituindo e sendo usada por todo tipo de homem malicioso. É melhor a sua filha dentro da igreja rezando o rosário no radicalismo que o povo diz, do que ela no meio de uma boca de fumo usando droga. É melhor sua filha na radicalidade do evangelho do que ela sendo destruída pelas enganações mundanas. Então, se o seu filho tentar ser de Deus, não impeça ele. Se você, meu irmão, que está aqui, é pai e mãe, e você dificulta do seu filho se entregar a Deus,
você vai pagar muito caro no dia do julgamento final. A verdade tem que ser dita e tem que ser vivenciada. Ei, olha só o que Santa Teresa de Ávila chegou a dizer: o demônio se empenha em nos fazer crer, ser orgulhoso, ter desejos magnânimos e a vontade de imitar os santos. Olha qual é o investimento do diabo. Santa Teresa de Ávila está dizendo que quando você começa a ter pensamento de viver o que os santos viveram, o diabo fica dizendo o quê? Isso é por orgulho, é por vaidade, não faz isso. São João Paulo II, quando chegava nos lugares, beijava o chão. Muita gente dizia que era o quê? Vaidade. Veja, o demônio vai investir pesado em fazer você pensar, em fazer você acreditar que buscar a mesma vivência dos santos é radicalismo. Não pode, isso é exagero, tudo que é demais é veneno, não é? Muita gente diz isso, tudo que é demais é veneno. Isso cabe em algumas situações. Mas será que você já ama Deus demais? E será que o seu amor demais por Deus é veneno? Será? Lógico que eu não quero dizer aqui que você vai ter que passar o dia inteiro rezando. Vai ter outras ações que você vai ter que ter. Mas você tem que ter cuidado, porque o inimigo vai investir em você pensar que o errado é o certo e que o certo é o errado. Vigiai e orai. Olha só o que diz na patrística Inácio aos Efésios, número 17. Ele diz assim: não vos deixeis ungir com o mau odor do príncipe deste mundo, para que não os leve prisioneiros longe da vida que vos espera. Ele disse o quê? Não se corrompa com o odor do diabo. O mundo tem um odor pecaminoso, desgraçado. Vem Nossa Senhora e diz: a igreja não tem modas. Se você vê as mensagens da Virgem Maria, são mensagens de peso mesmo. Uma das aparições de Nossa Senhora que menos as pessoas conhecem é Nossa Senhora de La Salette. Por quê? Porque ela desce o cajado. E os que conhecem muitas vezes a aparição de Nossa Senhora de Fátima não lembra que ela mostrou o inferno para os pastorinhos. Os hereges estão querendo corromper sua cabeça para você adocicar a sua fé. Cuidado com a diabetes espiritual, irmão. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: cuidado com a diabetes espiritual. Vigiai e orai. Inácio aos Filadelfienses chegou a dizer: filhos da luz verdadeira, evitai as divisões e as más doutrinas. Evitai as más doutrinas. Aí estão fazendo encontro católico, levando o pastor para pregar, por favor. Agenda com o irmão Truvão, irmão, é melhor. Leva o Charles Vieira lá, né? Leva os profetas do avivamento, pessoas que creem. Aí leva o pastor para pregar. E ainda tem gente dizendo assim: ah, Daniel, se você pregar isso aí, vai fechar muitas portas para você. Irmão, eu não me incomodo de muitas portas fecharem aqui na terra e a lá do céu, que é estreita, está aberta. Aleluia! Eu não estou preocupado em encher minha agenda de pregação. Eu não estou preocupado em encher a minha agenda de pregação. Não. E nem estou aqui preocupado se os homens vão reconhecer ou não. Para mim, o Espírito Santo fazendo já basta. A verdade sendo pregada já basta. A igreja sendo defendida para mim já é o suficiente. Irmãos, patrística de novo, Inácio aos Esminiotas, ele chegou a dizer assim: de agora em diante convém retomar o bom senso enquanto ainda temos tempo e convertermos a Deus. Está na hora de retomar o bom senso. Está na hora de retomar o bom senso. Os hereges estão querendo arrancar você da verdade. Os lobos estão querendo devorar a sua família, estão querendo acabar com você. Mas se você crê na igreja, em tudo que a igreja ensina, você vai se defender contra todas as maquinações do diabo. Para finalizar, Inácio Apolicarpo, número 3, diz assim:
aqueles que parecem dignos de fé, mas ensinam o erro, não te amedronte. Aqueles que parecem ser dignos de fé, mas ensinam o erro, não amedronte você. Não fica com medo de viver a sua fé. Não fica com medo de ter uma decisão firme por Deus. Não fica com medo de viver aquilo que a igreja ensina. Não fica com medo de intensificar suas orações, a sua vivência, o seu testemunho. Não fica com medo de viver a sua fé, porque muitos vão tentar barrar você, vão tentar colocar medo em você, mas Deus te levantou para ser do exército, e um exército em ordem de batalha é o exército da Virgem Maria. Aleluia. O que é que Mateus 10:27 diz? A verdade que eu te digo, a verdade que eu te digo no secreto, diga às claras, prega de cima dos telhados, né? Capaz de um dia eu fazer um evento que a gente vai pregar de cima de um telhado de uma casa, você duvida? Tem gente que diz assim, vindo da obra eu não duvido não, fica com crítica, né? Críticas destrutivas. Irmão, pode criticar a obra missionária, a comunidade Filhos de Sião, o PHM, a Pastoral Familiar, a Legião de Maria, os Irmãos do Santíssimo, Obras de Maria, Grupo São Miguel, Católicos de Fé. Pode criticar, a gente vai continuar se decidindo. Enquanto muitos estão querendo parar a Lucinha, ela continua. Enquanto muitos estão querendo parar as pessoas que buscam a santidade, eles continuam. Por quê? Porque nós não dependemos das críticas ou dos elogios. Nós dependemos do carisma que Deus nos deu. Nós dependemos do chamado que Deus nos fez. E nós somos católicos, e na nossa igreja já teve muita história de santos mártires, e nós também queremos um martírio se preciso for. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Irmãos, o avivamento vem por intercessão de Nossa Senhora. O avivamento vem por intermédio de Nossa Senhora. Eu queria chamar o Dudu aqui acima. Vem aqui, Dudu.